Quem aí não gosta, né, de ter aquele dividendo, aquele dinheirinho todo mês aí pingando na sua conta, sem que você precise fazer absolutamente nada, né, meus amigos? É por isso que nós investimos em fundos imobiliários. Eu sou o Thiago Bento, o investidor, e aqui eu sigo firme e forte, trabalhando com acúmulo de patrimônio para obtenção de renda passiva. E hoje, meus amigos, estou aqui para um vídeo muito bacana. Afinal de contas, né, já encerramos aí o mês de julho, né, dos nossos investimentos, já podemos observar que o nosso querido cupom manteve a taxa Selic em 10,5% ao ano, né, ou seja, continua num patamar extremamente elevado. E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês o meu top fundos imobiliários para o mês de agosto. É isso mesmo, pessoal. Eu separei aqui alguns fundos imobiliários que, na minha opinião, estão com excelentes oportunidades agora para o mês de agosto, pelo menos agora nesse início de mês, tá bom? Sempre lembrando que não trata-se de recomendação de compra nem venda de ativo. Esse vídeo de hoje aqui, né, são as minhas análises, é a minha opinião a respeito de alguns fundos imobiliários que, na minha opinião, estão com boas oportunidades. Então esse conteúdo aqui não é para recomendação de compra ou venda de ativo, é para que você possa, né, ver e estudar, né, e ver se você também tem essa mesma percepção e se faz sentido para você estudar para colocar ou não esses ativos na sua carteira, beleza? Então, né, não vamos esticar muito o assunto, vamos direto para o top fundos imobiliários para o mês de agosto. Lembrando que tem fundo de tijolo, tem fundo base 10, tem fundo de papel e tem até o polêmico, né? Aquele polêmico MXRF11, né? Fique até o final para você entender o porquê, né, que o MXRF11 está nessa lista de top fundos imobiliários para o mês de agosto, tá bom? Você precisa ficar até o final para entender qual que é a minha análise, qual que é o meu pensamento, né, a respeito desse fundo tão polêmico e ao mesmo tempo tão querido pelos investidores, tá bom, pessoal? Mas não sem antes, né, é óbvio, é claro, de você se inscrever no canal e deixar o like para me ajudar aí, né, no engajamento do canal. Acabamos de bater recentemente 200 inscritos, né, uma marca muito boa, muito bacana para mim, né, tivemos aí um crescimento de inscritos nos últimos dias muito legal, muito bacana, né, então assim, batemos 200 inscritos, você aí nos ajuda também, se inscreve no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo e ficar por dentro de tudo que eu vou trazer aqui nos próximos vídeos no canal, porque é conteúdo relevante, é conteúdo que agrega, que te incentiva aí na sua trajetória de investidor. Beleza? Bom, então agora que você já se inscreveu, já deixou o like, vamos então aos tops fundos imobiliários que, na minha opinião, estão com boas oportunidades para o mês de agosto. Aí eu vou tentar dar uma passada meio que rápida, né, em cada fundo, para que o vídeo não fique muito extenso, né? Tem alguns fundos aqui para a gente levar em consideração hoje, né? Eu vou, de repente, o primeiro aqui, eu vou entrar em mais detalhes, e os outros, uma passada rápida aqui, até porque eu tenho certeza que, se você já é investidor, você deve conhecer a maioria desses fundos, porque são fundos muito conhecidos, porém, que estão com boas oportunidades para este mês de agosto, pessoal. Vamos lá, então? Já chegamos aqui então, né, na tela do Investidor 10, onde eu vou compartilhar com vocês aqui, né, os fundos que eu escolhi. E o primeiro fundo que eu trouxe aqui para a gente analisar hoje é o PVBI11, pessoal, né? O PVBI11, que é aí um fundo de lajes corporativas, né? Nós sabemos que esse segmento de lajes corporativas foi um dos que mais sofreram, né? Acho que junto ali com o segmento de shoppings na pandemia, e desde então vem lutando aí, né, tentando se recuperar e voltar aí a bons patamares, porém tem passado por muitas dificuldades. Não só o PVBI11, como todos os outros fundos, né, de lajes corporativas, têm passado por dificuldades pela questão da vacância, né? Então estão ainda nesse momento aí passando por esse período de recuperação. Porém, o PVBI11 eu tenho na minha carteira, né? Eu invisto nele, faz parte do meu portfólio de fundos imobiliários e, na minha opinião, trata-se do melhor fundo de lajes corporativas da Bolsa de Valores, tá? Talvez não pela quantidade de ativos. Nós sabemos que o PVBI11 ele não tem uma quantidade tão extensa, né, tão grande de ativos, porém os ativos que o PVBI11 possuem são ativos de extrema qualidade. Eu já falei aqui em outros vídeos, né, agora eu volto a repetir. São ativos de extrema qualidade e muito bem localizados, né? O que faz desse fundo, na minha opinião, ser o melhor fundo de lajes corporativas hoje que nós temos disponível na Bolsa de Valores. São imóveis AAA, ou seja, é a nata da nata ali das lajes corporativas, né, que são os imóveis do PVBI11. E hoje ele está sendo negociado a um valor de R$ 93,53, né? Ele vem aí tendo boas oscilações, né? Chegou aí estava acima de R$ 100, né? Aí teve uma boa queda, chegou ali a 90, R$ 89, depois se recuperou, foi 95, 97, agora caiu novamente, então está aí oscilando ali entre 93, 96 e R$ 97, está nessa faixa de preço, né? Ele paga o dividend yield, pagou, né, nos últimos 12 meses de 8,63%, o que para lajes corporativas é um bom dividendo, tá? Tá no patamar ali geral do que pagam hoje as lajes corporativas.
E ele está com um PVP hoje de 0,9, pessoal, ou seja, está com 10% de desconto nas cotas do PVBI 11. Então, na minha opinião, é uma boa oportunidade. É claro que você tem que avaliar se cabe aí na sua carteira um fundo de lajes corporativas. Eu acredito que numa carteira pequena, com poucos ativos, talvez não seja o ideal você ter um fundo somente de lajes corporativas, mas uma carteira mais robusta, que já tem, né, já uma boa base ali formada, né, já tem bons fundos de ancoragem. De repente vale a pena você apostar ali em um fundo de lajes corporativas e assim sendo, né, o PVBI 11, na minha opinião, trata-se do melhor fundo de lajes corporativas hoje disponível na Bolsa de Valores, tá bom? Ele tem uma liquidez diária muito boa, assim, quase 6 milhões de reais negociado todos os dias e, né, por essas oscilações ele teve uma variação negativa, né, nos últimos 12 meses de 1%, pessoal. Se descemos aqui mais um pouquinho, aqui tem um gráfico, né, de oscilação de preço, vemos que ele teve uma boa queda e tem aí aos poucos tentando se recuperar. O valor patrimonial dele hoje por cota deveria ser de R$ 104,39 e hoje está sendo negociado a R$ 93,52 e trata-se de um fundo com um patrimônio muito bom, acima de quase 3 bilhões, na verdade, aí, de valor patrimonial, é o patrimônio do PVBI 11, pessoal. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, aqui na questão da vacância, né? Ele tem aqui uma taxa de administração de 1% ao ano, né? O que não é nada de exagerado. E aqui a vacância, uma vacância de 17,3%. É esse o problema que tem enfrentado a maioria, né, dos fundos de lajes corporativas. É a questão da vacância, né? Uma vacância já aí, né, considerável, o que acaba aí tirando, né, uma boa parte da renda do fundo. Ou seja, ele tem 17% dos seus imóveis não estão alugados, ou seja, estão deixando de receber aluguéis e isso atrapalha um pouco ali os rendimentos. É um fundo que possui mais de 167 mil cotistas, né? E pagou com o último rendimento o valor de 65 centavos, que é um valor que ele já vem pagando aí há um bom tempo, né? De forma recorrente, esse valor de 65 centavos. Nós descemos aqui, ó, para a questão dos dividendos, aqui, ó, na questão do valor, né? Nós vemos aqui, ó, que já são 6 meses consecutivos ele pagando aí de forma recorrente o valor de 65 centavos. Ele pagou aqui 70, né? Por alguns meses, depois caiu para 65 e vem se mantendo aí nesse patamar de 65 centavos por cota de dividendo, o que nesse último mês, né, significou um dividendo de 0,69% ao mês, pessoal. É um dividendo relativamente baixo, né, mas se tratando de um fundo de tijolo e principalmente no segmento de lajes corporativas, né, ele é um bom dividendo, né? Vemos aqui que ele superou o CDI, né, por muitos momentos, mas nos últimos dias ele teve com essa queda aí, ele tem aí, né, entregado uma rentabilidade abaixo do CDI. Né? E agora chegamos aqui nos imóveis, né, do PVBI 11, são 6 imóveis, né, todos ali no estado de São Paulo, né, com cidades corporativas é o melhor lugar para se estar, né, e nós temos aqui Vila Olímpia Corporation, União Faria Lima, né, Vera Cruz, The One, Park Tower e FL 4440, todos no estado de São Paulo e todos de extrema qualidade, muito bem localizados. Isso é o que mais chama a atenção no PVBI 11, possui imóveis de extrema qualidade, tá bom? Então esse foi o primeiro fundo que eu trouxe para nós estudarmos hoje. Vamos então agora para o segundo fundo. Chegamos aqui, pessoal, então no segundo fundo que eu trouxe para nós, né, estudarmos na data de hoje, para o mês de agosto, que é o GGRC11. O GGRC11 é um fundo muito interessante, também tenho na minha carteira, também faz parte do meu portfólio, porque ele é um fundo do segmento de logística, né? É um fundo de tijolo, tipo de tijolo, do segmento de logística, porém é um fundo base 10, né? O que traz aí muita atratividade para o fundo, porque sabemos que nós temos muitos fundos bons de logística, né? Muitos fundos aí de destaque no segmento de logística, porém de base 100. E o GGRC11, a exemplo de alguns outros aí, está, né, trabalhando com base 10, ou seja, o valor da sua cota está ali bem próximo de R$10, o que deixa o fundo aí muito mais acessível. Eu considero um bom fundo, muito bem gerenciado, né? Ele possui tanto galpões logísticos como também ali galpões industriais, certo? Do GGRC11. E eu tenho aí aportado, né, todos os meses um pouquinho, né, enquanto ele está nesse patamar de preço aí, eu considero muito bom. O GGRC11 abaixo de R$11 eu considero um excelente preço. Na minha opinião, está com uma excelente oportunidade de comprar o GGRC11 abaixo de R$11. Meu preço médio nele ainda está um pouquinho acima de R$11, mas eu já consegui pegar aí algumas cotas abaixo de 10 e se tudo der certo, né, se ele se manter por mais algum tempo aí nesse patamar, eu vou comprar também mais cotas abaixo de R$10 para ir baixando aí aos poucos o meu preço médio, porque eu considero um excelente fundo. Atualmente ele está sendo negociado a R$10,95, né, ou seja, abaixo de 11, está num bom preço para mim, considero um bom preço. Ele entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 10%, o que para um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística é um dividend yield maravilhoso, maravilhoso, tá bom? O PVP dele está em 0,97, indicando que ele está com 3% de desconto, né? Ou seja, 3% abaixo do seu valor de mercado.
Tem uma liquidez boa, né? Uma liquidez diária muito boa, de 1,48 bilhões, ou seja, você não tem tanta dificuldade, né? Você não vai ter, na verdade, nenhuma dificuldade para vender e comprar suas cotas. E nos últimos 12 meses ele está com uma variação de 0,37 a praticamente aí, né? Podemos dizer que está no 0 a 0, né? Manteve seu preço aí estável. Aqui algumas oscilações, né? Nos últimos meses. Aqui vamos observar que o valor dele, patrimonial por cota, deveria ser de R$ 11,31, né? Deveria ser de R$ 11,31, porém hoje é possível comprar ele por R$ 10,95, né? É um fundo também que tem um patrimônio acima de R$ 1 bilhão, o que já é um excelente patrimônio. Aqui a taxa de administração, né, de 1,10% ao ano, ao contrário do setor de lajes corporativos, podemos dizer que ele não tem problema com vacância, né? Está aqui zerado de vacância, o que é muito bom, né? Número de cotistas, já passou de 120 mil cotistas, né? 122 mil cotistas, valor patrimonial 11,31 e pagou de último rendimento o valor de 9 centavos por cota, pessoal. Um valor muito bom. Vamos descer aqui para os dividendos, né? No último mês, o dividendo dele representou um dividendo de 0,82, o que é muito bom para esse setor, né? Ele tem o atual está em 10,04 e a média dos últimos 5 anos em 10,47. Né? Em questão de valores, ele já vem aqui, né, há bastante tempo pagando aí o valor recorrente de 9 centavos, né? Podemos ter uma boa visibilidade no GGRC, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 meses já consecutivos pagando o valor de 9 centavos por cota, o que é um excelente dividendo, tá bom, pessoal? E aqui nos imóveis, né, já tem uma grande quantidade de imóveis, né? Já são aí 6 imóveis em São Paulo, 4 no Paraná, 3 em Goiás, 2 em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com um imóvel cada um. Aí uma boa, né, diversificação de imóveis de GRC11 está também aí cobrindo uma excelente parte do nosso território nacional, pessoal. Vamos então agora para o nosso próximo fundo, e o próximo fundo é um fundo de papel. Estamos aqui então, pessoal, com o nosso terceiro fundo, e dessa vez um fundo de papel, né, para trazer uma boa diversificação para nossos estudos desse mês de agosto. Estamos aqui falando do MCCI, tá? É o maior capital recebíveis imobiliários, diferentemente dos fundos de tijolo, né? Esse aqui investe em dívidas do setor imobiliário, tá bom? E atualmente ele está sendo negociado por um valor de R$ 90,97, né? Entregou um excelente dividend yield de 11,26%. Isso aqui indica o que, pessoal? Um fundo de papel com dividend yield nos últimos 12 meses de 11,26%, aí já nos indica que trata-se de um fundo high grade, tá? Não é um fundo high yield, né? Você vê que o foco dele não é em altíssimos dividendos, não. Então, ou seja, o foco dele é uma carteira mais segura, né? Com bons devedores, porém, né? Ele entrega uma rentabilidade melhor, porém, traz aí uma maior segurança, e é nesses fundos de papel que eu gosto de estar investindo, né? Essa carteira minha é uma carteira previdenciária, então eu vou focar em fundos mais seguros. É por isso que o MCCI11 hoje também faz parte do meu portfólio, é uma ali das minhas principais posições em fundos imobiliários, tá bom? O PVP dele está em 0,97, indicando aí 3% de desconto, né? Inclusive esse valor está abaixo do meu preço médio, né? Seria interessante para mim adquirir mais cotas por esse preço. Com relação à liquidez diária, também tem uma excelente liquidez diária, né? Acima de 3 milhões todos os dias, e uma variação positiva nos últimos 12 meses de 9,19%, pessoal. Com relação ao seu preço patrimonial, o valor dele deveria ser de R$ 92,90, porém é possível comprar por R$ 90,97, pessoal. Descendo aqui para as entregas de dividendos, né? Ó, uma taxa de inflação, né, bem menor, né, do que os fundos de tijolo. Não tem vacância, porque é um fundo de papel, né? Número de cotistas, 114 mil, e o último rendimento dele foi de 80 centavos, né? Um patrimônio aí acima de R$ 1 bilhão também, pessoal. Sabemos que esses 80 centavos que ele vem pagando também já tem uma certa recorrência, né? Aqui, né, em questão de porcentagem, esses 30 centavos representou no último mês 0,37%, né? O que é um bom rendimento, e ele já vem aí, pessoal, há 6 meses consecutivos pagando o valor de 30 centavos, né? Vemos que ele veio caindo, né? Ele pagou aqui R$1,10, chegou a pagar R$1,15, né? Depois caiu para 95 centavos, 90 centavos, e agora já vem de forma recorrente pagando há alguns meses o valor de 80 centavos por cota, pessoal. Esse foi o dividend yield do MCCI11. Então está no nosso terceiro fundo, né, para o mês de agosto, MCCI11, um fundo de papel, né? Não vamos ver imóveis porque fundos de papel não possuem imóveis, pessoal. Então vamos direto para o quarto fundo. E aqui chegamos no quarto fundo que nós vamos conversar hoje para o mês de agosto, que é o BTLG. É um outro fundo, né, também do setor de logística, assim como o GGRC, porém dessa vez é um fundo base 100, né? Podemos ver que a cota dele aqui, ó, está aqui bem próximo do valor de R$100, pessoal, R$100,45. Ele pagou um dividend yield de 9,14 nos últimos 12 meses, o que é um excelente dividendo para um fundo de tijolo, né, do tipo tijolo do segmento de logística. PVP em 0,99, o que nos indica 1% de desconto, né, no valor da sua cota. Uma liquidez diária absurda, acima de R$12 milhões, né, ou seja, você não tem problema nenhum para comprar e vender suas cotas,
vai ser feito isso com extrema facilidade, né? Porque ele é muito negociado na Bolsa de Valores todos os dias. E nos últimos 12 meses ele teve uma variação positiva de 3,32%, pessoal. Aqui com relação à sua cota, né, o valor correto patrimonial por cota deveria ser de R$ 101,88, né? Porém hoje é possível comprar uma cota dele com R$ 100,45, né? Indicando aí um certo desconto e um valor patrimonial absurdo de mais de 4 bilhões de reais em valor patrimonial, pessoal. Aqui podemos ver que a vacância dele está bem baixa, né? 2%, né? É extremamente aceitável, não tem problema nenhum essa vacância aqui. A taxa de administração dele é de 0,9 ao ano, certo? Número de cotistas, já passa de 300 mil cotistas. Esse fundo é um fundo que tem uma grande quantidade de cotistas, é um fundo bem conhecido, que é um fundo também muito bom. E de último rendimento ele pagou aí o valor de 76 centavos, pessoal. Aqui no gráfico de dividendos, podemos observar que o último pagamento, né, representou 0,74%, né, referente ao valor de cota, o dividendo que ele pagou. E aqui em valor, né, os 76 centavos já vem aqui 5 meses consecutivos pagando aqui o valor de 76 centavos por cota. Aqui estamos falando de um fundo de tijolo, então vai ter imóveis aqui para que possamos observar. Podemos ver aqui, né, os imóveis do BTLG, pessoal. 17, né, a maioria esmagadora no estado de São Paulo, 17 imóveis. Porém, ele possui também 2 em Minas Gerais, um na Bahia, um no Ceará e um em Santa Catarina, né? É uma grande quantidade de imóveis, né? A maioria vai estar em São Paulo, né? Ele não cobre uma grande parte do território nacional, porém nós sabemos que, né, do setor logístico, né, do segmento de logística, né, nós sabemos que o maior fluxo está realmente no estado de São Paulo, então é normal, né, que esses fundos imobiliários de logística tenham uma maior concentração no estado de São Paulo, onde é o maior fluxo, é onde está o maior giro, é onde estão as maiores empresas, certo? Que procuram galpões logísticos. Chegamos então, pessoal, ao polêmico MXRF11. Você vai perguntar, Thiago, que doideira é essa? Como é que você está trazendo para estudo aqui, né, no mês de agosto, um fundo que está com seu PVP caro? Trata-se de um fundo de papel que está sendo negociado acima do seu PVP. Bom, pessoal, a questão aqui é o seguinte. Eu sempre gosto de enfatizar que o MXRF11 trata-se de um fundo de excelência, é um fundo de papel de extrema qualidade, isso não dá para negar, não faz parte do meu portfólio, não tem na minha carteira. Por quê? O quê? Porque desde que eu comecei a investir na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários, é um fundo que esteve sempre caro, negociando acima do seu PVP. Então, por que ele está aqui hoje? Por que estamos falando dele? Porque é o seguinte, ele está hoje com um preço de R$ 10,09, né? E para quem já tem esse fundo na carteira, para quem acompanha ele, sabe que fazia muito tempo, né, que não era possível observar o valor da cota desse fundo nesse patamar de preço, né? Esse fundo já chegou ali bem próximo, se não me falha a memória, ele chegou até a bater, né, o valor de R$ 11 por cota, estando muito acima, né, do seu PVP, muito acima do seu valor patrimonial. Então, o que eu quero trazer aqui hoje para vocês? Porque, né, em que caso, né, seria interessante, né, você de repente observar a oportunidade de estar comprando esse fundo nesse mês de agosto? Por quê? Porque tenho certeza que tem muitas pessoas que comprou esse fundo a R$10,60, a R$10,70 e quem sabe até mesmo a R$11, pessoal. Pessoas que de repente não tinham, né, muita noção do que estavam fazendo, né, via falar do MXRF11 que era o melhor fundo, era o maior fundo, porém ele é realmente o maior fundo, né, imobiliário em número de cotistas da Bolsa de Valores, e foi lá e comprou mal, porque eu considero que esse fundo acima do PVP não é uma excelente compra, é um excelente fundo, porém tem que ser comprado no momento certo. Então, para quem já tem esse fundo na carteira, está ali com preço médio R$10,60, R$10,70, R$10,80, R$10,90, R$10,50, sim, eu considero que está com uma excelente oportunidade. Por quê? Para você baixar um pouco aí o seu preço médio, já que você já comprou mal, você já comprou errado, agora então é sim uma oportunidade para você baixar o preço médio, até porque nós não sabemos se ele vai ter mais queda, se ele vai subir, se ele vai voltar para o patamar de R$10,50, R$10,60. Então assim, de repente, para você que já comprou e comprou caro, aí sim é uma oportunidade. Para você que está com o seu preço médio ali na casa de 10,10, 10,15, 10,20, talvez não seja tão interessante, porque está bem próximo ali do seu preço médio, ou se você não comprou, não tem, com certeza esse não é o melhor momento, eu não compraria por esse preço, porque eu não tenho MXRF11 na minha carteira. Então ele seria o quê? Ele seria uma oportunidade para quem já comprou mal, comprou muito caro e hoje tem a oportunidade de baixar o preço médio. Somente nesse caso é que seria aí interessante você avaliar uma possível compra do MXRF11 e de repente aumentar aí sua posição para baixar um pouco o seu preço médio, tá bom? Para ficar ali mais próximo o possível do seu PVP em um que é abaixo de R$9, né? Se nós vemos aqui, ó, deixa eu descer aqui um pouquinho para ver qual seria o valor patrimonial justo do MXRF11. Ó, o valor justo dele hoje seria R$ 9,70 e ele está a R$10,09, ou seja, está caro, está acima. Então, quem não tem, com certeza esse não é o melhor momento, mas para quem já tem e pagou muito mais caro, tá aí a oportunidade de baixar o preço médio, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje.
Espero de coração que vocês tenham gostado. Papai do Céu abençoe muito a sua vida, os seus investimentos e falou, valeu!